Deus seja louvado. Amém. Demos início ao exame das Escrituras Sagradas. A sexta aliança, a aliança davídica, parte 2 e 3, no nome do Senhor Jesus. Amém. É bom salientar, ou seja, frisar, a forma que Davi chegou a ser rei. Nós conversamos na aula passada todo o processo que ele enfrentou, os tipos de inimigos que ele teve. Os inimigos como os filisteus, que representavam o mundo, a própria família e os gigantes que ele se deparou ao longo da sua história. Ele foi uma pessoa escolhida por Deus. E o intuito daquela primeira aula sobre Davi foi apresentar Davi, o homem segundo o coração de Deus. Na Bíblia não cita nenhuma outra pessoa dada como segundo o coração de Deus. Mas há uma explicação para isso que não foi dito na aula passada. A razão e porquê dele ser considerado este homem é simples. Tudo o que Davi fez, tudo o que Davi praticou, tudo o que ele intentou fazer, ele pôs Deus em primeiro lugar. Esta foi o grande acontecimento que marcou Davi, um homem segundo o coração de Deus. Embora errando, embora fraquejando, embora vacilando, deu-nos o legado que nós apresentamos, que foi o louvor. Agora eu quero apresentar, aliás, eu não peguei nem minha Bíblia. Para que Davi reinasse, nesse período de transição, houveram promessas ou profecias de que seria estabelecido o reino sobre a casa de Israel. Lembra que falamos que Jerusalém não havia sido conquistada ainda. Havia sido, sim, as cidades circunvizinhas tomaram, mas Jerusalém era muito bem fortificada e ela foi guardada para este homem, Davi. Porque Deus havia prometido a Abraão uma terra, um povo e depois uma casa para Deus, uma cidade escolhida. Aí eu separei aqui 1 Samuel, que não é você, viu, pequeno? 1 Samuel 15, 28. Aqui diz assim: Então Samuel lhe disse: O Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo, melhor do que tu. E também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. 2 anos foi dito que Saul serviu a Deus. Em 38 anos ele brigou com Deus. Vejam só, 40 anos de reinado e apenas 2 anos de amizade com Deus. Depois 38 anos de guerra. Foi dito na outra aula que Deus ia dar um rei para o povo. Mas porque eles se atrasaram 40 anos no deserto, eles quiseram adiantar 40 anos o rei. Então 40 anos antes, eles exigiram. Deus deu um benjamita para eles. E a promessa, nós vimos que não era da tribo de Benjamim, era da tribo de Judá. Então este homem, Saul, já estava fadado ao fracasso. Ele estava já sentenciado ao fracasso. Porque aqui diz que Deus não é homem para que minta. E Deus falou, é da tribo de Judá que eu vou suscitar o rei. Que será o tronco da onde virá o Messias. Provou-se que foi rasgado de Saul, este homem que era formoso, diz a palavra que da cintura para cima ele era belo, formoso, mas as atitudes dele não condiziam com o rei segundo o coração de Deus. Depois, novamente, em 1 Samuel 23, no versículo 17, Jonatas, que se tornou amigo de Davi, Jonatas, filho de Saul. Foi pela essa amizade que Davi foi salvo, porque Saul buscava a morte constantemente de Davi.
E este amor que nasceu entre ambos, Jonatas, eu disse que foi um amor que foi maior do que o amor de homem entre mulheres. Eles se amaram demais, grandes amigos. E essa amizade rendeu o quê? A vida de Davi. De modo que quando Jonatas foi morto, nós contamos o panegírico, o que aconteceu. Davi falando das benções, das boas atitudes do homem que o perseguiu, para que ele não fosse lembrado pelos seus maus intentos, mas sim pela sua nobreza. E nós dizemos que ele foi um homem notável, formidável, Davi. Bem, e aqui no versículo 17, Jonatas está fazendo um concerto com Davi e disse-lhe: não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. Jonathan era sobrinho de Davi. Jonathan era filho de Saul. Filho de Saul. E Saul não era irmão de Davi? Não. Já fiz confusão. Você está lembrando de Esaú, que era irmão de Jacó. Esaú. É verdade, perdoa. É só quase 1.700 anos de diferença do outro. Mas o nome é muito parecido. Então aqui são as promessas feitas. Mas para todo homem e toda mulher que Deus tem uma promessa, é preciso haver o quê? A unção do Espírito. Porque tudo o que o homem faz precisa refletir a imagem e a glória e a semelhança de Deus, que é o que essas alianças vieram resgatando. E esta lei, esse processo de Davi, que foi conhecido depois como o Tabernáculo de Davi, foi um período muito diferente para o povo. Eles estavam acostumados a rituais, leis e mandamentos. Leis e mandamentos. Foi o que Moisés deixou para eles, o legado. Porém, Davi trouxe algo novo, que era totalmente desconhecido do povo. E mexeria na forma de ser e de viver do povo de Israel, que era louvar. O primeiro item da aliança davídica foi lutas e louvor. Eles venceram cantando, louvando. Nós até lemos uma parte que só louvando Deus desbaratou seus inimigos. E precisava dessa unção. Porque o escolhido, Davi, ele já prefigurava a graça. Foi esse período de transição, onde o homem só conhecia a lei e os ritos, e ele foi se acostumando a uma nova realidade. A ouvir e a prestar louvor na casa do Senhor. Não existia. Era muito, vamos dizer assim, muito mecânico, um ato mecânico. Eu sei, é como fazer a receita de um bolo. Tem que ter aqueles ingredientes para ser lei. De repente, vem louvores. Então, 1 Samuel, versículo 16. Capítulo 16, versículo 13. Então Samuel tomou um vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Glória a Deus. Davi, ele teve algo que nenhum outro teve. Nenhum outro rei teve. Ele foi ungido pelo sacerdote, o homem que Deus elegeu, Samuel, desde criança. Ele foi ungido pelo povo e ele foi ungido pelos anciãos de Israel. No segundo item, se eu não me engano, pulemos para 2 Samuel. Capítulo 2, versículo 4. Isso. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi, rei sobre a casa de Judá. E deram avisos a Davi, dizendo: os homens de Jabes Gileade são os que sepultaram a Saul. Isso. Vocês viram que ele havia sido ungido por Samuel? E agora os homens, os valentes de guerra, o povo elegeu ele, ungindo o rei.
e deram aviso: olha, os homens de Gileade fizeram benefício a Saul e a Jonatas, porque os corpos tanto de Saul quanto de Jonas ficaram expostos. E eles foram lá educadamente e fizeram féretro. Então Davi honrou os homens de Gileade, que em todo o reinado de Davi nenhum mal sucedeu a estes homens. Ele foi íntegro, verdadeiro. E segundo Samuel 5, versículo 1 ao 5, onde fala dos anciãos. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: Eis-nos aqui teus ossos, a tua carne somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei, a Hebrom, e ao rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi, rei sobre Israel. 3 unção. Tá bom até aí. Deus abençoe. 3 unção. E essa terra de Hebrom aqui, o povo de Israel habitou por cerca de 300 anos nessa terra de Hebrom. E toda essa aliança com Davi, essas 3 unções, prefiguram o Messias, o Filho de Deus. Primeiro veio a promessa, seguida da unção. Assim como o Cordeiro de Deus era falado dele, Isaías 53 fala do Messias, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, eram mais indignos entre os homens. E é uma palavra profética de Isaías, falando do Messias. Bom, em todo o Antigo Testamento há promessas. Nós temos acompanhado desde o início dessas alianças as promessas do Messias. Mas coube a Davi ser o que passa o bastão entre lei e graça. Então, ele prefigurou. Como ele prefigurou? Sendo ungido. Havia uma promessa sobre o Cristo de Deus, que ele haveria de nascer e remir as nações. Depois da promessa, ele desceu as águas. Descendo as águas, o que aconteceu com o Filho de Deus? Abriu-se o céu e desceu o Espírito Santo em forma corpórea de pomba sobre sua cabeça. Pomba é espírito de unção, glória a Deus, sobre a cabeça do Filho de Deus, e diz: Eis meu Filho amado, em quem me comprazo. Glória a Deus. E sendo o Filho de Deus ungido, logo em seguida o que acontece? O Espírito Santo se apodera dele com o espírito da profecia, e ele é levado ao deserto. E ali ele é tentado, passa 40 dias e 40 noites, ele é tentado, depois teve fome. E aí então ele usa palavras proféticas contra a antiga serpente chamada o diabo. Davi tinha uma promessa sobre si. Ele recebeu a unção. Note bem, foram 3 anos e meio de ministério de Cristo. Só 3 anos e meio. E é curioso notar que foram 3 unções que Davi recebeu, já prefigurando o Messias. Recebeu a unção. E Paulo, aliás, Lucas, que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, ele cita Davi, ele lembra de Davi, faz um comentário a respeito dele, que ele foi também profeta. Quem já abriu, pode ler. Varões, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com o juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Entenderam? Davi foi considerado profeta, rei, profeta ungido e homem de guerra,
general de guerra. E aqui tem 2 salmos que dão exemplo disso. Salmo 2, versículos 7 e 8. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Todo esse salmo, inclusive o título diz aqui, a rebelião das gentes e a vitória do Messias. Ele profetizando nos cânticos de Israel. E o Salmos 22 conhecido, que o Messias sofre, mas triunfa. (16, 18). Está aberta? Quer ler para nós? Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram minhas mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam, repartem entre si os meus vestidos e lançam sorte sobre a minha túnica. Isso. Esse salmo está profetizando de que modo morreria o Cristo de Deus. Num outro ponto, está escrito que o Santo de Deus não veria a corrupção. Não veria corrupção. E no outro ponto, Paulo diz assim: miserável homem que sou, quem poderá me livrar do corpo desta morte? Então, sem um conhecimento e uma aplicação dentro do contexto bíblico, a gente não consegue entender isso. Por que o Santo de Deus não veria a corrupção? Uma vez que ele se tornou maldição no madeiro da cruz. Parece até contraditório, né? Mas é uma explicação óbvia. Existia um tipo de morte cruel, assaz muito cruel, na qual aquele que era considerado malfeitor ou inimigo das leis, um contraditor, eles sentenciavam ele numa morte terrível. Pegava-se um defunto que havia acabado de falecer, e amarrava-se palmas com palmas, peito com peito, rosto com rosto, corpo a corpo, de modo que com 2 ou 3 dias, ou já no dia seguinte, começava o estado de putrefação. Então o vivo, em perfeita saúde, estava atrelado ao morto, em decomposição. Já imaginou o que acontece? O que estava no morto perfurava o corpo, adentrava, e em vida, uma morte cruel, o corpo do vivo se corrompia na angústia de morte. Então Cristo de Deus, ele correu o risco de morrer com esse tipo de condenação. Mas há uma promessa de Deus, que o Filho de Deus não veria corrupção. O seu corpo seria livrado. Glória a Deus. Glória a Deus, santo é o Senhor. De modo que o povo apelou para a cruz. Dura, cruel, nós já falamos, 6 horas de martírio. Foi terrível, mas tinha que se cumprir. Até os meus ossos se contaram. É o que está escrito aqui. E lançaram sorte sobre a minha túnica. O que eles fizeram? Lançaram sorte sobre a túnica de Cristo. Foi escárnio de todas as maneiras, mas Paulo, quando dizia isso, quem me livrar do corpo dessa morte, é que ele era um pregador do Evangelho. Ele era um homem que também desafiou as leis de todo o povo mediterrâneo, das cidades mediterrâneas. Ele desafiou os benjamitas, porque ele era da tribo de Benjamim. Desafiou os fariseus, porque ele era fariseu. Desafiou os romanos, porque ele não só tinha título de romano, mas ele carregava em si a cidadania romana. E ele sabia que ele estava fadado também, se não fosse a mão de Deus, a morrer com esta morte. Quem me livrará do corpo desta morte? Glória a Deus. Paulo foi livre desse tipo de morte. Foi livre. Ele foi decapitado no bairro de Orfeu. Um bairro que até hoje existe em Israel, o bairro de Orfeu. Ele foi decapitado. Mas voltemos aqui. Essa morte, Vargem, pelo corpo de outra pessoa morta, tem nome? Esse processo? Não, que eu saiba não. Eu só tenho conhecimento de que era praticado esse tipo de condenação. Tá?
Então ficou bem claro aqui. Nós explicamos o sentido de Davi subir ao trono e o apego que ele teve em fazer tudo conforme a vontade de Deus. Por quê? Porque ele cria no Senhor, cria em Deus. Ele amou a Deus de puro e sincero coração, de forma que ele não se continha de que ele já morava em palácio e a arca do Senhor não tinha lugar próprio. Quando eles não haviam conquistado a terra ainda, antes da guerra com os cananeus, a arca ela ficou numa cidade, não estou me recordando o nome dela agora. No decorrer da aula eu vou falar o nome dela para vocês. Ela ficou numa cidade separada. Depois que entraram à terra, ela ficou em Gilgal, até que eles tomaram a Cananeia. Quando tomaram a Cananeia e entraram nas cidades dos filisteus, Josué edificou um lugar para a arca, em Siló. E ali ela ficou. No tempo já de Saul, ela estava em Nobe, na terra de Nobe. Quando Davi já tinha assumido o reino, ela estava em Kiriat Jearim. E ficou ela depois em Gibeon. Então ele ficava em Hebron e a arca em Gibeon. E ele não se conformava com isso. Ele queria que a obra fosse completa. Mas ele estava dentro de um período de transição. Porque o templo de Salomão, ele simboliza a perfeição da graça. Quando nós falarmos do templo de Salomão, vocês vão entender que ele simboliza a perfeição da graça. E aqui, o tabernáculo de Davi era como o despontar do sol detrás das montanhas. Aquela nesga de luz que começa a iluminar os campos. Era o tabernáculo de Davi. Assim, Saul ele reinou 40 anos, certo? Sim. 2 anos ele reinou segundo a vontade de Deus, 38 ele fez o que ele quis, né? Mas mesmo assim, dentro desses 38 anos ele cuidou da arca certinho? Não, eu estou explicando. A arca ficou... Ela ficou viagem passeando. Em trânsito. Nessa parte da arca, então, quer dizer, ele cuidou certinho da arca. Vamos dizer assim, ele não fez nenhum mal à arca, mas não fez nenhum bem. Não se preocupou com a arca. Por isso que ela ficou transitando. Entendeu? E inclusive, ele tomou o lugar do sacerdote. Quando não era para consultar o Senhor, Samuel falou, espera que eu estou chegando. Saul falou assim, não, ele está demorando muito, eu vou consultar o Senhor. E aí ele foi consultar o Senhor. Ele tentou fazer inclusive um uso errado da arca. Se teve algum mal que ele fez, foi esse. Mas vamos lá. Estava transitando a arca. Depois que terminarmos essa aliança, eu vou passar o processo da profecia que tem em Gênesis. O que significou trazer a arca de Siló. Então, eu cheguei a comentar que ela circulou aquelas cidades. Siló, Kiriat Jearim, ela esteve em Ebenezer. Foi uma longa viagem até chegar em Jerusalém. E todos esses períodos, estágios, tem a ver com a vida do Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. Vai ser lindo e maravilhoso, nós vamos dar glória a Deus junto quando nós expusermos os irmãos. Mas Davi, ele era considerado um homem de sangue, de muita guerra, de muita luta. E Deus não lhe permitiu edificar uma tenda, ou um palácio, ou um tabernáculo, propriamente dito, para Deus. Só que Davi e Moisés tiveram duas coisas em comum. Moisés preparou o povo com a lei para entrar na terra. Davi falou, eu não posso edificar, mas eu farei de tudo para que não falte nada para o templo de meu Deus. Aí o que ele fez? Ele preparou todo o material que viria de ser empregado na construção do templo. Ambos preparando o caminho para o próximo, para
eles são os predecessores, como nós falamos naquela aula, preparando o caminho para os demais. Quer dizer, não se preocuparam só com o dia de hoje, com o agora. A lei da sustentabilidade não é uma invenção de hoje. Davi já praticou ela lá atrás. Glória a Deus. E não se contendo com isso, já que eu não posso construir para Deus, eu vou fazer uma tenda. Ele fez uma tenda bem simples. E instituiu os levitas. Ele falou assim, olha, a arca está lá em Gibeon. E nós estamos aqui, em Hebron. Ele separou 24 levitas para que cada um no seu turno ficasse louvando e profetizando no templo ou na tenda que ele edificou. Olha que coisa linda. A arca não está, mas 24 horas vai ter louvor aqui dentro. Isso significava o quê? Depois a gente vai entrar em detalhe, mas vocês vão ter uma noção do que estava acontecendo ali. Isso era uma profecia. Era uma profecia. Enquanto o Filho de Deus estava no mundo, já tinha em derredor de Deus 24 anciãos dando glória sem parar. Sem parar. Glória àquele que está sobre o trono, aquele que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. A arca está na terra, mas na glória e na tenda do Pai está o louvor perene, constante, incessante. Glória a Deus. Davi foi um homem notável, não foi? Glória a Deus, santo é o Senhor. Depois nós vamos ver todo o processo da arca, para culminar nesse assunto que nós estamos falando. Então vamos examinar Deuteronômio. Quem sabe qual é o livro de Deuteronômio? Que lugar ele ocupa nessa escritura? Quinto livro? Ótimo. Eu decorei, né? Não, eu aprendi, Gabi. Quem decora esquece. Do 8 ao 14. Deixa eu ver. Quer ler? Não procedereis em nada, segundo o que estamos fazendo aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos. Porque até agora não entrastes no descanso, e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Mas passareis o Jordão, e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus. E vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para lhe fazer habitar o seu nome. E esse lugar fareis chegar tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e toda a escolha dos vossos votos, feitos ao Senhor. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós, vossos filhos, vossas filhas, os vossos servos, as vossas servas, e o levita que mora dentro das vossas cidades, e que não tem porção nem herança convosco. Guarda-te, que não te ofereça os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos, e ali farás tudo o que te ordeno. Essa foi a promessa de Deus. Antes, Abraão estava viajando. Deus apareceu aqui. Vou fazer um altar. Vou pôr o nome nele. Jacó estava viajando. Deus apareceu aqui. Peniel. É um altar. E assim foi com todo mundo. Onde ele estava, estou fazendo um altar aqui para Deus. Mas o intuito era a chegada do Filho unigênito de Deus Pai. O único, causa de todas as causas, a quem todas as coisas é por Ele, para todo sempre. E que Ele mesmo professaria: ninguém vai ao Pai, senão por mim. Quando Deus diz assim, não oferecerás em qualquer lugar, mas um lugar específico, já estava dizendo aqui, eles não entendiam isso, que
que só se chegaria ao Pai pelo Filho, pelo Cordeiro de Deus. Vamos ver o que nós colocamos em 1 Reis. Eu não vou perguntar em que ordem está 1 Reis. Depois de Samuel, né? É porque esse não ensinou, né? O próximo, né? Depois de Samuel? Não, antes Samuel, depois Reis. Antes de Samuel, então depois O primeiro depois de Reis. Tá certo. Depois de Samuel. 1 Crônicas 8. Não, É, 1 Reis, perdão. 1 Reis 8, do 15 ao 21. Pode Achou, ir. Zé? Estava lendo aqui. Do 15 ao 21. É, do 15 ao 21. Pode ler? Pode. E disse: Bendito seja o Senhor, ó Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pela sua mão o cumpriu, dizendo: Desde o dia em que eu tirei o meu povo Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar alguma casa, para ali estabelecer o meu nome. Porém, escolhi a Davi para que prescindisse sobre meu povo Israel. Também Davi, meu pai, propuserá em seu coração o edificar casa ao nome do Senhor, ó Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: Porquanto propuseste no teu coração o edificar casa ao meu nome, bem fizeste em o propor no teu coração. Todavia, tu não edificarás esta casa, porém teu filho que sair de seu lombo edificará esta casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que tinha dito, porque me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como tem dito o Senhor. Edifiquei uma casa ao nome do Senhor, ó Deus de Israel, e constituí ali lugar para a arca, em que está o concerto que o Senhor fez com nosso pai, quando os tirou da terra do Egito. Glória a Deus. Então Salomão reconheceu a promessa que Deus fez a seu pai. Glória a Deus. Reconheceu. E teve uma aula que eu comentei que quando Deus prometeu a dar uma casa, uma terra, em que se louvaria o seu nome, levou 480 anos para essa casa ser edificada. Ela foi edificada já no 4º ano do reinado do rei Salomão. E é interessante que, como prefigura a obra perfeita, o templo salomônico, foi feito um acordo em que ele seria edificado em 9 anos e foi adiantado para 7. Já é um número espiritual. E quando ele foi completo, Salomão chamou os sátrapas, que eram os tocadores, os que tocavam, os cornetas. Chamou todo o povo, toda a nação, e ali aponta para 120 sátrapas que tocaram. E quando tocaram e evocaram o Senhor, a glória de Deus desceu sobre o templo, de modo que o povo tremeu e temeu de ver o fogo de Deus que tomou conta do templo. Por que obra perfeita? Nós vamos voltar a falar nesse assunto. Porque Jesus é o templo, Ele é o tabernáculo, Ele é a promessa feita a Adão, de que pisaria a cabeça da serpente. De modo que quando Cristo
o templo foi consumado no madeiro da cruz, passados 120 dias, assim como eram 120 sátrapas tocando, passados 120 dias, estavam reunidos 120 homens, e desceu fogo na pregação de Pedro, e Deus selou com a promessa 120 homens. Os números não são casuais, não são à toa. Glória a Deus. Prefigurava o tempo em que o Filho de Deus, depois de sua morte, haveria de derramar o Espírito Santo. Glória a Deus. Então ele fez uma tenda. Mas acho que eu já até falei sobre isso, já me adiantando, né? 1 Crônicas. Mas eu repito um pouco, porque nós temos que manusear a Bíblia, nos familiarizar com ela. 13:5. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. Sim. Lembra que eu falei que ela estava em Kiriat Jearim? Ela teve um percurso espiritual, mas ela foi importante e decisiva na vida de um homem, Obed-edom. Obed-edom, ele morava próximo, já não dentro da cidade dos filisteus. Ele era assim, um homem muito, pelo que se entende, porque naquele tempo o homem não vivia desta forma, isolado, ele vivia num campo isolado, à beira da estrada, à beira do caminho. Os seus campos eram secos, nada progredia. Pelo visto, a mulher era estéril, não dava luz. Ele era um homem tido como desgraçado. O que mais pode querer um homem que não dá fruto na sua terra? Sua esposa é estéril, vive isolado num lugar, num solo inclemente. Mas quando foram buscar a arca em Kiriat Jearim, Uzá, nós já sabemos da passagem, Deus pôs uma pedra, a arca balançou e Uzá pôs a mão. Quando pôs a mão, ele foi morto. E aí disseram, não convém que levamos ela agora para Jerusalém. E aí foram deixar a arca na casa de quem? Deste homem desgraçado, Obed-edom. Bom, a arca ficou na casa de Obed-edom e mudou a vida dele para sempre. Glória a Deus. Porque chegou notícia a Davi. Olha, os campos estão florescendo, a mulher gerou, Glória a Deus. está acontecendo muita benção na vida dele. E Davi falou, a benção está longe de Israel. Temos que dar um jeito de trazer. Só que Obed-edom, ele fez algo sem conhecer, sem saber. Para ele era só uma peça, uma mobília. Porque ele não tinha o costume de Israel. Mas está escrito que ele preparou um lugar separado para a arca. Respeitou ela. Mesmo sem saber. Sem saber. Só que tem uma coisa. A arca de Kiriat Jearim até chegar em Jerusalém levou 20 anos para chegar. 20 anos de peregrinação. Não foi assim. Aconteceu. Quando foram buscar a arca, Obed-edom falou assim, de jeito nenhum. Aonde for a arca, vou eu. Davi olhou e era um homem sábio, né? Vou ser beneficente com esse homem. Pode vir você, tua mulher, tua possessão, vem. Te darei lugar. Ele foi. E o que aconteceu com Obed-edom? Só isso? Não. Davi pegou e falou assim, agora eu vou instituir porteiros que guardem a arca. E convidou Obed-edom. Vem ser porteiro. Olha, um homem que não tinha nada. Foi ser porteiro. Glória a Foi Deus. honrado, né? Santo Deus. Mas não parou aí. Glória a Deus. Não parou. Obed-edom gostava de música. Ele conheceu Asaf. Asaf era o cantor, o salmista, que tem vários salmos dele. E Asaf convidou ele para participar nos cânticos e louvores de Israel. E ele foi instituído entre os cantores de Israel. Glória a Deus. E não parou por aí.
a benção da arca e o benefício feito a ela continuou com ele. Glória a Deus. De modo que Davi não se conteve. É pouco para este homem. É pouco para ele. Chamou Obed-edom e falou assim: eu sou o rei. Tenho minhas fortunas, minha riqueza, minha glória. E preciso confiar a chave do meu tesouro a um homem. Tendo tantos milhares de homens em Israel, ele convidou Obed-edom e falou assim: tu serás o guardador do meu tesouro. Glória a Deus. Glória a Deus. O homem que só guarda a arca, Davi entendeu. É um homem que Deus elegeu. É um homem correto, um homem escolhido por Deus. Olha a benção da arca. Então nós temos que pensar, meditar, raciocinar o que é que está acontecendo na nossa vida. Glória a Deus. Qual é a arca que nós estamos carregando? Como é que nós a consideramos na nossa vida? Em que lugar nós a colocamos? Glória a Deus. Porque na arca estava a lei. Já não estava, não descreve na Bíblia que estava o maná e nem a vara de Arão que floresceu, junto com as tábuas do mandamento, que eram as 3 coisas que tinham na arca. Só especifica que somente tinha as tábuas da lei. Então a arca, ela não dispensou a lei. Lembra que Davi complementa a aliança mosaica? Ele cumpre a aliança abraâmica e complementa a aliança mosaica. Ele não dispensa a lei, mas o que ele faz? Ele introduz na lei os louvores que nós estávamos falando. E para Israel foi tudo diferente. Porque até então o homem fazia. Não foi assim nas primeiras alianças? Faça, 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 faça. De repente, Deus já está se revelando. Observar como eu faço, como eu movo, como eu sou. Porque breve, cerca de 500 anos depois, nasceu o Filho de Deus. Da saída do exílio, foram até menos de 400 anos, que foram 70 anos de exílio. Foram 483 anos, até que o Messias chegasse, verdadeiramente. Não dispensou, mas foi um período transitório. Olha que coisa interessante. Para nós hoje que temos os louvores na casa de Deus, nós temos a nossa chamada liturgia, né? No caso, na congregação, é os 3 hinos, a oração, o testemunho, né? Mais um hino, palavra, isso chama-se liturgia. Seria estranho para nós hoje, muito estranho, se os nossos anciãos viessem de uma assembleia ali em São Paulo e viessem com um mandamento no qual toda cidade deveria ter um local sagrado para uma vez por ano nós sacrificarmos uma ovelha. E vai ter um irmão que vai ser levantado para cuidar da ovelha, para que no dia em que for sacrificar, ela tenha cumprido todo o ritual para ser oferecida. Eu ia falar assim, meu amor de Deus, que coisa estranha é essa? E que isso? Mas para aquele povo, foi o mesmo espanto. Mas louvar, cantar, é muito estranho esse negócio. Até hoje foi só ordenanças e mandamentos. Foi uma experiência nova para eles. O louvor. Em Crônicas 15:1, o que eu coloquei? Fez também a casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Isso, foi essa tenda que eu falei, que ele instituiu os 24 levitas para louvar a Deus constantemente. Então, o louvor, ele continuou sendo um rei de luta, de louvor, profeta e trabalhando pelo sacerdócio de Deus. Crônicas 16. Trazendo, pois, a arca de Deus, a puseram no meio da tenda de Davi que tinha armado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e os sacrifícios pacíficos,
abençoou o povo em nome do Senhor e repartiu a todos em Israel, tanto a homens como a mulheres, a cada um pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. E pôs perante a arca do Senhor alguns dos levitas por ministros, e isso para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Era Asaf o chefe, Zacarias o segundo depois dele, Jeiel, Samiramote e Obed-edom. Nós falamos dele. E Obed-edom. E Jeiel com alaúdes e harpas, e Asaf que fazia ouvir os símbolos. Estão vendo aqui onde Obed-edom entrou? Já nos louvores. Ele estava entre os que louvaram a Deus, que era uma obra dos levitas. Podemos até aplicar que um sentido espiritual nisso, né? Os gentios sendo salvos pela promessa também. Glória a Deus. Sendo salvos pela promessa também. 3 maneiras de ver a aliança davídica. Era a preparação para um povo perfeito, um tempo perfeito, um sacrifício perfeito, a obra acabada para a chegada do Messias. Foi instituído um ministério, que nós acabamos de ler, com louvor. Falamos há pouco que não tinha louvor, então foi ministério com louvor. E a transição da lei e graça. Alguém abriu 2 Samuel 7,18? Pode ler. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: Quem sou eu, Senhor Deus, e com a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Lê um pouquinho mais. Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo, para tempos distantes, e isto é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Você vê nesse ponto aí que há uma concordância entre ele e Abraão. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. Abraão exultou ver o dia do Senhor e não viu. Foi assim? Moisés também desejou ver a terra, ou habitar na terra, e não habitou. E Davi, por fé, ele ora a Deus e fala: Senhor, não me abandone, não me deixe, porque a promessa é para muitos anos ainda. Eu não vou ver o templo que eu tanto quis, que tanto lutei por ele, e tanto amei. E Deus, conhecendo que ele era um homem segundo o coração de Deus, ele fez algo diferente, que nenhum outro homem na terra pôde fazer. Só Davi também. Mais ninguém. Esta oração ele fez dentro da tenda que ele havia edificado, junto à arca, coisa que só o sacerdote podia fazer. Saul fez, Deus o amaldiçoou. Davi fez, e Deus o abençoou. Se lermos depois o que aconteceu logo em seguida, aí começa a descrever um monte de vitórias que Davi teve a partir dessa oração. Os filisteus, moabitas e tudo mais. Quem escreveu o livro de Reis? Livro de Reis? Quem escreveu? Livro de Reis, eu não tenho conhecimento assim agora para te falar exatamente. Tem a história de Sansão também no livro de Reis. Juízes. O livro de Reis, alguns livros que não se dá o nome do autor, na verdade eles são fragmentos achados De outros livros. que foram fragmentados. Em Reis também conta um pouco da história de Samuel, de Davi, né? Conta um pouquinho só. Um pedaço. Só. Mas é como se fosse uma crônica. Crônicas, Reis e Samuel praticamente são primeiro e segundo Samuel, Crônicas e Reis são praticamente repetições e visões do mesmo assunto, visto por uma cosmovisão diferente, tá? Mas se eu não me engano é segundo Samuel que retrata com detalhes a vida pessoal de Davi, como nenhum outro relata. Por quê? Porque no livro dos Reis já está dizendo dos reis. Ali trata porque depois de Davi e Salomão, morrendo Salomão, Roboão tomou o reino. E Jeroboão, que havia feito um levante contra Roboão, foi mandado embora. Só que depois Jeroboão foi chamado de volta. E aí tinha o profeta Aías. O profeta Aías havia prometido, feito uma profecia a Jeroboão. Falou, rasgou os vestidos em 10 partes, falou assim, das tribos de Israel 10 será dado a você. E Jeroboão voltou, porque o povo não estava ouvindo a Jeroboão. Ele voltou. E aí o reino se dividiu.
foi feita duas capitais. Uma a norte, a capital norte, e a capital sul. E a capital norte, ela perdurou por 243 anos. E houveram 19 reis e 18 profetas. E a capital do sul, que era a cidade de Davi, ela perdurou por 253 anos. E ela teve 20 reis e 19 profetas. Mas Davi era Hebron. Hebron é a região de Hebron. É que você não está lembrando daquelas aulas de geográfica, né? Que foi falado aqui, inclusive, que ele foi até Ramat. Ramat era lá em É cima. uma região, então. Eu achei que era cidade. Porque ele pegou desde o Egito, da porta de Acaba, da entrada de Acaba, até Ramat, descendo lá pelo Tigre Eufrates. Davi dominou toda essa região. Em Megiddo, como falei, ele punha seus cavalos de guerra. Uma cidade só para os cavalos de guerra. Os carros e cavalos. Mas enfim. Nossa, eram tantos, né? Homem de sangue, sanguinário. Muito sangue. Sangue nos olhos. Então hoje nós tratamos do segundo e do terceiro ponto da aliança davídica. Quem não teve oportunidade de ouvir a primeira aula, nós temos ela gravada, depois eu passo para os irmãos ouvirem, para entender o contexto. E hoje ficou bem explicado? Nenhuma dúvida, né? Então tá. Passar, fazer um CDzinho pra ler, né? Tá, irmã Celina, alguma dúvida? Então, encerramos o exame da Escritura Sagrada, segundo e terceiro ponto da aliança davídica.